Estamos de volta aqui no quinto debate à presidência do PT São Paulo, processo de eleições diretas. Agora a gente chega no terceiro bloco. O terceiro bloco, quem pergunta é o plenário. A gente vai sortear quem vai perguntar aqui. E antes a gente sorteia quem vai responder a pergunta do plenário. E quem vai responder, atenção, vou mexer aqui para não ver nenhuma questão. O Lício vai responder a pergunta. Quem vai fazer a pergunta, que tem direito a 1 minuto para a pergunta, o Lício tem direito a 3 minutos para a resposta, e réplica e tréplica, ok? Não tem réplica e tréplica, é claro, também não, senão não termina hoje, né? Isso aqui é o, se eu entendi aqui, é o Badá, é isso? Badá, é o Badá. Pergunta o Badá e o Lício Lobo responde. Por favor. Aqui, ó. Aqui. Badá pergunta para o Lício Lobo. Não tem réplica e tréplica, senão isso aqui não termina nunca, não é isso? Ah, entendi. Boa noite, companheiros e companheiras. Apesar de já ter sido tratado, a minha pergunta, praticamente eu estava contemplado, mas já fui sorteado, então vou fazer a pergunta, né? Nos últimos debates do PED, alguns temas têm sido recorrentes. Dentre eles, e na minha opinião, os mais pulsantes, é a questão mesma da política de aliança do PT. No último período, o PT enveredou por uma flexibilização muito grande das suas alianças, né? A ponto, acho que a bola da vez agora é esse assunto de que se admite, está se admitindo, e aqui foi falado isso, a possibilidade de nós termos na chapa do Padilha um grande usineiro, né, que aí, como foi dito também, mata trabalhadores, né? Então eu queria que você, qual é a sua opinião sobre isso, Ulisses? Apesar de já ter ouvido um pouco, acho que os internautas possivelmente não são os mesmos. Ouço suas considerações sobre isso. Bom, política de alianças é um tema estratégico por excelência. Então, retomando o tema da estratégia, que foi o debate entre eu e a Misa aqui no começo do debate, nós temos afirmado que essa política de aliança que está em vigor no PT, isso que o Badá expressou, tem cidades que o PT está aliado com o DEM, a ultradireita. Tem cidades que se orgulham ao seguinte, quanto maior o número de aliados que a gente tiver, melhor é a nossa política. Tem chapas municipais aí que tem 18 partidos. Né? Nós avaliamos que é o seguinte, isso também está se esgotando. Se naturalizou no PT esse tipo de postura, esse tipo de política. Ou o PT passa a adotar uma outra postura, que se relaciona com outra estratégia, que é colocar o programa do partido como critério para fazer aliança, ou nós vamos nos ver em maus lençóis. Quando a gente afirma que nós queremos que o segundo governo da Dilma seja superior ao primeiro, é uma necessidade histórica para o PT, nós precisamos avançar. E para avançar, tem que fazer reformas estruturais, tem que fazer reforma agrária, tem que fazer reforma política, tem que fazer reforma tributária, tem que romper com a grande mídia, então fazer reforma dos meios de comunicação. Nós estamos falando de alianças de classe. E nós estamos falando que, por exemplo, para fazer reforma agrária, não dá para fazer aliança com a Cátia Abreu, que hoje está no PMDB. Se a gente quer fazer aliança histórica com a classe trabalhadora para avançar um programa, que é o programa que a CUT tem defendido nas ruas, contra o projeto da terceirização do Sandro Mabel, do PMDB, a favor das 40 horas semanais, contra a regressão nas relações do trabalho, nós não podemos nos aliar com o grande capital que tem no PMDB grandes próceres. Podemos falar do SCAF aqui, que vai ser o candidato do PMDB aqui no governo do Estado de São Paulo, que é filiado ao PMDB. Quando a gente fala de reforma tributária, nós estamos falando em taxar as grandes fortunas. Quando a gente fala de reforma do sistema político, nós estamos nos confrontar com a base aliada da Dilma, que sabotou a reforma política, capitaneada pelo Michel Temer, com o concurso do Vacareza. Então esse é o sentido desse problema das estratégias, da política de aliança. O PT tem que tomar uma atitude muito dura, muito ousada, de se propor a fazer alianças
com quem tope o nosso programa. Tem a ver lateralmente aqui com o debate da Misa e com o Miranda. Eu sou a favor de fazer aliança assim com setores do PSB, do PDT, que topem o nosso programa. Que tope o nosso programa. Que tope, na prática e na luta, fazer a luta pela reforma agrária, fazer a luta contra a Rede Globo, contra a Veja, contra a mídia que sabota o PT. Então esse é o critério. Essa é a decisão política fundamental que nós vamos ter que tomar no nosso 5º Congresso. Obrigado, Lício. Agora quem vai responder é o Carlão, vai responder a pergunta do plenário. Vamos ver quem tem aqui do plenário, vai falar. É o Alex Minoro. Por favor. O Alex vai perguntar ao Carlão. Um minuto, né? Carlão, tudo bom? A gente viu as grandes mobilizações de junho que tiveram em todo o Brasil e em São Paulo, onde foi bastante forte, e a repressão brutal que o Alckmin fez a essas mobilizações. Aí a gente passou por esses escândalos, né, em relação a Siemens, a Alstom, em relação à formação de cartel, envolvimento de membros do governo nessas denúncias de corrupção. Entretanto, o PT não chamou, né, diante dessas questões graves e que abalaram profundamente a sociedade, é a palavra de ordem fora Alckmin. Né? Não colocou essa palavra de ordem. A nossa chapa, virar à esquerda e reatar com o socialismo, a gente coloca a necessidade de movimento fora Alckmin, né, encabeçado pelo PT. Qual que é a sua opinião sobre isso e por que você considera que, principalmente, as correntes políticas ligadas ao candidato Emídio não chamaram e não colocaram um movimento fora Alckmin como uma necessidade para o PT? Bom, Alex, primeiro eu penso, não tenho certeza, o PT está anestesiado. Nós não fizemos o fora Alckmin agora, como não enfrentamos a PEC 37, porque não tivemos coragem, não enfrentamos corretamente o processo 470, porque também não tivemos coragem. E por que nós não tivemos coragem? Porque o PT finge fazer oposição ao Alckmin em São Paulo. A nossa bancada, ao mesmo tempo que ela faz a oposição, ela negocia emendas. Aí fica difícil. Emendas, inclusive, muitas vezes, não são emendas para as cidades que nós administramos. São emendas generalizadas. Isso cria uma confusão, porque no momento que você tem que fazer oposição não significa só propor CPI. Oposição precisa ter coragem de fazer oposição na rua. E na medida que nós estamos distantes dos movimentos sociais de rua, eles não acreditam mais que a gente vai fazer isso para valer. E o Alckmin se aproveitou disso muito bem. E está saindo muito bem da situação, porque nós não estamos fazendo a oposição na rua. Ou nós fazemos isso, ou a gente vai pagar caro pelo que tem acontecido em vários estados brasileiros. Um segundo elemento importante é a questão da reforma da mídia, democratização da mídia. Essa mesma mídia que nós demos muito dinheiro para ela, o Paulo Bernardo foi falar na Veja contrário ao projeto que as instituições democráticas tinham, e isso compromete um projeto estratégico do partido, que é de poder, alguns ainda acreditam nessa mídia que está aí, e a mídia está cobrindo o Alckmin. Então é preciso que o partido, que a nova direção, faça oposição nas ruas. E fazer oposição nas ruas significa ter a capacidade de canalizar o descontentamento que ocorreram no mês de junho e julho e disputar essa política com o nosso governo. É necessário que a gente avance as conquistas que nós tivemos no governo federal, porque aí sim nós podemos ser ouvidos por essa juventude, nós podemos ser aceitos por ela. Eu penso que a falta de autonomia, né, da direção partidária
possibilita que o PSDB continue ainda nos atacando, e quando ele sofre uma denúncia do porte que sofreram aqui em São Paulo, que ainda não foram atingidos pelas ruas, porque o principal partido de oposição aqui em São Paulo, que é o partido, não está conectado com as lutas de massa na rua. Obrigado. Agora vamos ver quem vai responder. A Misa Boito vai responder. Pega o microfone já aí, por favor. Legal. Vamos ver quem vai perguntar. Esse papelzinho aqui não é fácil. É a Gabriela Araújo, coordenadora do setorial jurídico do PT São Paulo, que vem aqui para fazer a pergunta. E ela já fez a pergunta aqui já. Não precisava pôr, mas tudo bem. Pergunta 1 minuto, Misa Boito responde 3 minutos. Obrigado. Oi. Eu já tinha escrito a pergunta, mas vou reformular aqui. Eu queria saber como você enxerga os setoriais hoje dentro do partido, qual é a importância que você dá a eles, e se tem algum projeto específico para melhorar a participação, não apenas a participação da militância nos setoriais, mas a própria atuação dos setoriais na estrutura partidária. É isso. Tá, prazer conhecê-la, Gabriela, por isso que foi bom que você veio aqui na frente, senão eu não ia te conhecer. Eu acho que a questão dos setoriais não dá para ser vista como uma coisa em si. Eu acho os mecanismos que existam para que os militantes do PT se reúnam e possam discutir é importante. Mas eu não acho que existe uma coisa em si do setorial, porque, veja, não adianta nenhuma proposta legal para nenhum setorial quando um problema anterior à questão do setorial não está resolvido. E qual é o problema anterior que, na minha opinião, não está resolvido? O PT está passando por um processo de destruição da sua vida interna. Esse problema desse debate esvaziado aqui não é um episódio. Eu fui no debate de Ribeirão Preto, que é uma macro grande, e lá você também chegou atrasado, viu, Emílio? Tinha 60 pessoas. 60 pessoas. Então, veja, o esvaziamento do PT, Gabriela, tem a ver com o fato de que cada vez menos os militantes estão definindo o rumo do partido. Então, o setorial pode ser muito ativo, pode elaborar política, acho que seria bom, mas eu vou ser sincera, a maioria das vezes, aonde nós estamos nos governos, vocês não vão ser ouvidos. O setorial de saúde em São Paulo faz uma plenária, decide combater as organizações sociais, e tem, aliás, quero, nesse caso, registrar, o Haddad reverteu 2 organizações sociais, e se reverteu 2, pode revogar de outras, mas é raríssimo aquilo que um setorial decide, que por exemplo, setoriais de educação, eu te digo que eles são unânimes, de A a Z, pela aplicação do piso nacional dos professores. E está sim de governador e prefeito do PT, que não cumpre o piso nacional de professores. Então, a gente não dá para ver o problema da vida partidária sob um aspecto. A gente precisa ver a situação de conjunto. E a situação de conjunto, ela não se resume ao problema organizativo. É um problema político. Então, eu acho que é preciso, sim, que o partido volte a ter vida, é preciso, sim, que o militante volte a elaborar e decidir, porque eu não compartilho daqueles que acham que a gente, militante do PT, tem que ser agência nacional, estadual ou municipal de propaganda do que fazem os governos nossos. Nós temos que elaborar a política e contestar a política de governo quando a gente acha que está errado. Para isso serve o partido. E eu faço votos de que a gente consiga acabar com essa situação, por exemplo, como o PED, que, olha, o setorial vai discutir, mas depois vem o PED, vai votar 700 mil e só 50 mil leram alguma coisa. Então, isso aí vai ficando cada vez mais... Obrigado, Misa. Vamos aí ver quem vai responder agora. Miranda vai responder a pergunta de... Atenção, não tem o rufar dos tambores nessa altura do campeonato? Olha, o pessoal está fazendo lá no fundo. O Leonardo, vem aqui o Leonardo fazer a pergunta para o Miranda.
Boa noite a todos. Companheiro Miranda, minha dúvida se refere, vai um pouco ao encontro do que a companheira Gabriela, que me antecedeu aqui, falou. Qual seria, na sua opinião, além dos setoriais que ela citou, o papel também dos núcleos de base, dos diretórios zonais e das macros? Porque hoje nós vemos que a vida partidária se resume praticamente aos momentos de pé de eleição. Então, por exemplo, a direção vai ser eleita agora em novembro. Entre dezembro e junho, praticamente, o início do processo eleitoral, tem um hiato aí de tempo que praticamente os diretórios zonais, por exemplo, o pessoal daqui de São Paulo, ficam à míngua, sem atividade, sem nenhum tipo de atividade sendo desenvolvida, né? Como você vê essa questão aí, qual deve ser a orientação da direção partidária no sentido de reorganizar a atuação dos diretórios e dos núcleos de base? Bom, primeiro, se você me permite, Leonardo, eu quero explicar a pegadinha e dizer que tem uma confusão, tranquilo, uma confusão entre frente única anti-imperialista, que são os movimentos que combatem sobre um ponto, por uma reivindicação, com coligação eleitoral. E coligação eleitoral se propõe a governar. E a posição da nossa chapa e a minha, como candidato a prefeito, inclusive na minha cidade, sem coligação, porque o único partido que se reivindica da luta lá em Caieiras, que é uma cidade pequena, era o PCdoB, que se aliou com o PSDB nessa eleição. Senão teríamos coligado com eles, porque o resto é partido de aluguel naquela cidade, portanto subordinado ao capital. E durante a eleição, vários companheiros que a gente se encontrava de luta de outros partidos, até de direita, nos apoiaram a partir da eleição. Então, são duas coisas distintas e diferentes, porque coligação se faz com partido. E por isso que é uma pegadinha, confunde as coisas. Em relação ao que o Leonardo falou, primeiro, Leonardo, eu já tinha dito aqui antes, que está tudo subordinado à política. E a política de colaboração de classes, da direção do partido, e de introdução cada vez mais de métodos da velha política, da burguesia, dos aparatos, das estruturas, e o próprio PED, que é um processo aonde os militantes são alijados. E eu sempre tenho dito, e vou dizer de novo, o PED parece o rabo balançando o cachorro. Porque como você elege as pessoas, e as pessoas já têm as suas convicções e as suas propostas políticas, e depois essas pessoas vão discutir a política para dirigir o partido. Deveria ser o contrário. Então, toda essa subordinação e essa política de colaboração de classes, ao mesmo tempo que segura, que ataca e fere a democracia que nós tivemos e ainda tem um germen dela, e é a esses companheiros e companheiras que nós temos que nos dirigir. Os lutadores do PT se afastam do partido também. Porque é o que nós vimos nas jornadas de junho. O que aconteceu? O Fernando Haddad, prefeito do PT, em Paris, junto com o governador Alckmin, anuncia o aumento das tarifas. O que dirão os militantes que estão lutando nos movimentos? Não estou nem dizendo de antes, quando abraçou o Maluf. Estou dizendo de agora, de junho. E é claro que tudo isso subordina, afasta os militantes. Afastando os militantes, que é a joia rara do PT, não tem vida nos diretórios. Os núcleos não existem, começam a se dissolver. E só a estrutura e os mandatos que detêm o poder no partido. Essa é a degeneração do partido. Obrigado. Tempo esgotado. Agora de falar tempo esgotado. Agora quem vai responder, naturalmente, é o Emílio, por eliminação. Fica aqui com o microfone já. Vou ver quem é que vai perguntar aqui. Vou sortear aqui a mãozinha. João Batista Gomes faz a pergunta. Por favor, ali. Boa noite, João Batista Gomes, dirigente da CUT de São Paulo e filiado ao PT da Vila Maria. Emílio, eu acho que essa discussão das alianças, acho que de fato cabe uma discussão bem mais aprofundada. Porque você disse que o Alencar, junto na aliança com o Alencar, levou a vitória do PT, né? E agora diz que essa discussão, né, do usineiro aí de Ribeirão Preto pode ser uma possibilidade.
A grande questão é, na aliança com o PMDB, a gente viu que o PMDB teve uma exigência de retirar do programa do PT a redução de jornada de 44 para 40 horas semanais. O PMDB disse isso não entra. Agora, um usineiro, é possível fazer reforma agrária? Né? Quer dizer, a gente que luta pela reforma agrária, o Movimento Sem Terra, o Partido dos Trabalhadores que tem essa bandeira, como é possível fazer a reforma agrária? Né? Então, essa política de aliança, em vez de ajudar a avançar o movimento social, aquela base social do PT, na verdade, regride. Então, como é possível defender esse tipo de política de aliança? Deixa eu dizer uma coisa para vocês sobre a aliança, porque aqui fica se falando de aliança, aliança, aliança. Eu acho que a primeira coisa que nós deveríamos perguntar, cada um de nós, é como é que nós queremos governar. Nós vamos querer governar como regime de partido único? Ou um regime que não respeita o Congresso Nacional? Ou nós vamos aprovar medidas no Congresso Nacional? Como? Nós temos 513 deputados federais. O PT tem 88. Somando a esquerda toda, não chega a 120. Eu quero saber como é que nós vamos aprovar medidas como tem sido colocado. Como? Como que nós vamos na hora de votar? Aí vai lá, vamos botar a rua na porta do Congresso. Onde que isso deu certo? Me aponte em algum lugar. Então, nós, se não fizermos aliança, nós não temos mudança no país. E a aliança com o Zé Alencar fez avançar, sim. Fez avançar o Brasil, gerar 20 milhões de novos empregos, fez o Brasil tirar 40 milhões de pessoas da pobreza absoluta, fez, como amanhã é o dia do Enem, 7 milhões de jovens vão fazer o Enem para ter acesso à universidade, fez o Brasil criar cotas para mulheres, para negros, para índios, para pessoas que vinham de escola pública. Nós avançamos, apesar de ter que fazer aliança. É claro que se dependesse só de nós, nós decretávamos amanhã, não 40, talvez 35 horas semanais, como a França. Mas não depende só de nós. Nós não somos um partido que tem uma pretensão de governar o país sozinho, de governar uma cidade sozinho, um estado sozinho, e passar por cima da representação popular que existe. Essa é a grande questão. Quer dizer, aqui se fala, eu não gosto de fazer aliança. Bom, então eu gosto. Eu gosto de ficar dependendo da negociação com o Renan, da negociação com o Sarney, da negociação com o Eduardo Cunha. O problema é saber se nós vamos governar nos marcos da institucionalidade ou não. Ou se o PT vai ser mais um partido que vai repetir os erros das esquerdas tradicionais que já governaram muitos países. Aqui se fala de tudo. Aqui se falou, inclusive, que o PT é um partido que não existe organizacionalmente fora do período eleitoral, que nós só temos PED e eleição. Nada mais falso. Nada mais falso. Quem fala isso é porque não foi em nenhuma das 20 caravanas que o PT fez nas macro-regiões. Quem fala isso é porque não foi em nenhuma das oficinas de mídia social que foi feito em todas as macros desse Estado. Quem faz isso é porque não participa de nenhum setorial jurídico, nem o setorial do PT, nem jurídico, nem de educação, nem de nada. Sabe, eu acho que nós precisamos começar a fazer um debate sério. Nós não somos um partido qualquer, nós somos o principal partido do país, e o país espera mais do PT. Obrigado, Emílio. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Nós vamos, no próximo bloco, as perguntas elencadas pela internet, as manifestações de junho, que é a pesquisa que o Linha Direta fez. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado. Aqui, você define o presidente.